Meu nome é José Silvestre, sou o rosto por trás da marca Matthinkers e venho falar-vos de um tema do 10º ano, as raízes e simplificação de expressões com radicais. Antes disso, comecemos por recordar a definição de raiz quadrada, raiz cúbica, raiz indiciana. Eu vou escrever uma frase e depois vamos tentar atribuir significado a essa frase. A raiz quadrada de um número y maior ou igual a 0 é o outro número x maior ou igual a 0, tal que x ao quadrado é igual a y. A raiz quadrada de y é o número cujo quadrado é y. Considerado um número maior ou igual a 0. Há aqui um abuso de notação, eu devia dizer o número y, vírgula, não negativo, vírgula, mas pronto, para simplificar, disse logo y maior ou igual a 0 no meio da frase. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 9 é o número não negativo, cujo quadrado é 9, que é o número 3. A raiz quadrada de 9 é 3 porque 3 ao quadrado é 9. A raiz quadrada de, por exemplo, 100 é 10 porque 10 ao quadrado é 100 e porque 10 é efetivamente um número maior ou igual a 0. A raiz quadrada de menos 1 não existe enquanto número real porque não há nenhum número cujo quadrado seja menos 1. Não há nenhum número real, aliás, não há nenhum número real cujo quadrado seja menos 1. Esquematicamente, se considerarmos o conjunto dos números reais não negativos à partida, o conjunto dos números reais não negativos à chegada, se considerarmos da esquerda para a direita a função que a cada número faz corresponder o seu quadrado, se tivermos aqui um número x, aqui um número y, quando y é igual a x ao quadrado, então x é igual à raiz quadrada de y. X, dado um número y maior ou igual a 0, x é o outro número maior ou igual a 0, cujo quadrado é y, para que x seja a raiz quadrada de y. Então, por exemplo, se nós tivermos aqui o 9, 3 é o número cujo quadrado é 9, então 3 é a raiz quadrada de 9. A definição de raiz cúbica é parecida. A raiz cúbica de um número y é um outro número x, tal que x ao cubo é igual a y. Nós agora retiramos a restrição de que y e x sejam não negativos, porque dado um número negativo, existe um outro número negativo cujo cubo é igual àquele. Por exemplo, dado o número 8, ou aliás, o número menos 8, um número negativo, existe um outro número negativo que é o menos 2, cujo cubo é igual a menos 8. Por exemplo, outros números. Nós tivemos aqui um 27, o número cujo cubo é 27 é o número 3. Se tivermos aqui o número menos 1, o número cujo cubo é menos 1 é o próprio menos 1. Então, quando estamos a trabalhar com uma potência de expoente ímpar, nomeadamente potência de expoente 3, dado o valor da potência, existe um valor único para a base, de modo a que a potência tenha aquele valor. O único número cujo cubo é menos 8 é o menos 2, o único número cujo cubo é 27 é o 3, etc. Então podemos fazer uma correspondência em sentido inverso, que também é
função e essa correspondência é designada por raiz cúbica. Então, a raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2, porque menos 2 ao cubo é igual a menos 8. E assim sucessivamente. Todos os números reais têm raiz cúbica e têm o sinal do número de que partimos. Ao passo que apenas os números reais não negativos tinham raiz quadrada e era positiva por construção. Existem, por exemplo, dois números cujo quadrado é 4, que são o 2 e o menos 2, mas nós convencionamos que é tomada como raiz quadrada de 4 o número 2, não negativo. Generalizando, a raiz de índice n de um número y é um outro número x, tal que x elevado a n é igual a y. Inexistente se n é par e y é negativo, mas com o sinal de y se n é ímpar. Não existem restrições para o número de que estamos a extrair a raiz quando o índice da raiz é ímpar. Recapitulando, a raiz de índice n de y é igual a x se x elevado a n é igual a y, e para n ímpar não é preciso impor mais nada, mas para n par é preciso impor mais alguma coisa. Toma-se x maior ou igual a 0 se n é par, portanto, define-se como raiz de índice par de um número, um outro número par, que cumpre esta condição, e a raiz apenas existirá se o y, chamado radicando, for maior ou igual a 0. Então, com base nesta definição, vejamos alguns factos. A raiz de índice n de um certo número elevado a n dá sempre esse número se a raiz existir. Portanto, se existir a raiz de índice n de y, se existir um número que elevado a n dá y, então, por definição, esse número elevado a n vai de facto dar o y. A raiz de índice n de y é um certo x, tal que x elevado a n é igual a y. É o que temos ali. Se de facto estamos a elevar a n, vamos recuperar o y. Isto caso a raiz esteja definida. Então, por exemplo, a raiz quadrada de 2 ao quadrado vai dar 2. A raiz cúbica de menos 27 ao cubo vai dar menos 27. Mas não podemos dizer que a raiz quadrada de menos 5 ao quadrado dá menos 5, porque a raiz quadrada de menos 5 não existe. Não há raiz de índice par de números negativos, isto quando estamos a trabalhar no conjunto dos números reais. Então, e se nós fizermos ao contrário? Se nós elevarmos um número a um certo expoente e depois aplicarmos uma raiz, será que a raiz também se vai cancelar com a potência? Será que isto é igual ao próprio número de que partimos? Vejamos. Será que se nós tivermos aqui um número x e levarmos a um certo expoente e a seguir aplicarmos a correspondente raiz, recuperamos o número x? Bem, se o x for maior ou igual a 0, com expoente par, ou se o x for qualquer número real e ali um expoente ímpar, isto é verdade. Considerando apenas números maiores ou iguais a 0, com potência expoente par ou raízes de índice par. Considerando qualquer número real com potência expoente ímpar, raízes de índice ímpar, então estas duas operações são inversas uma da outra, cancelam-se em qualquer ordem. Mas se nós tivermos a possibilidade de considerar aqui um x negativo e uma potência de expoente par,
vamos ter problemas. Vejamos, a raiz quadrada, por exemplo, de menos 2 ao quadrado é igual à raiz quadrada de 4, que é igual a 2. Já a raiz de índice 4 de 3 elevado a 4 é a raiz de índice 4 de 81, é o número que elevado a 4 dá 81, que é exatamente o 3. Portanto, aqui, tendo na base daquela potência um número positivo, efetivamente a raiz vai cancelar o quadrado. Estamos dentro daquele domínio onde definimos a raiz como função inversa da potência. Então, vejamos como é que podemos resumir esta informação. Quando elevamos o menos 2 ao quadrado e aplicamos a raiz quadrada, obtivemos o 2, que é o valor absoluto de menos 2. Quando elevamos o 3 a 4 e aplicamos uma raiz quarta, obtivemos o 3, que também é um valor absoluto de 3. É o próprio 3, neste caso, que já era positivo. Concluímos então que esta relação, a raiz de índice n, x elevado a n é igual a x, é sempre válida se o n é impar, mas para n par devemos reescrevê-la de forma um pouco diferente. A raiz de índice n de x elevado a n é o módulo de x, ou o valor absoluto de x, se n é par. Continua a ser o próprio x, caso o x seja maior ou igual a 0, mas fica o seu simétrico positivo se o x for menor do que 0. Resumindo estes factos, numa tabela, se nós aplicamos uma raiz e a seguir a potência correspondente, no caso de termos índice de raiz ou expoente da potência ímpar, obtemos sempre o x. No caso de termos índice da raiz par, obtemos o próprio x se x for maior ou igual a 0, não obtemos nada se x for menor do que 0, porque com n par e x menor do que 0 esta raiz não existe. Quando fazemos ao contrário, primeiro aplicamos a potência e depois é que aplicamos a raiz. No caso de n ímpar, mais uma vez, não temos quaisquer problemas. Recuperamos aquele número. As operações invertem-se. Mas no caso de n par, para x maior ou igual a 0, ainda recuperamos o número, mas para x menor do que 0 vamos obter o seu simétrico, ou, se preferirmos, o seu módulo. Bem, mas para x maior ou igual a 0, o x coincide com o seu módulo. Portanto, podemos resumir isto dizendo que se obtém sempre o módulo de x quando se eleva a um expoente par e a seguir se aplica a raiz com o mesmo índice. Estes são alguns factos que são importantes para simplificar expressões com raízes. Na demonstração de igualdades envolvendo raízes, é útil ter em conta também que se a elevado a n é igual a b elevado a n com n ímpar, então a é igual a b. Se temos um expoente ímpar, duas potências do mesmo expoente só podem ter o mesmo valor se as bases forem iguais. Será que podemos dizer o mesmo quando n é par? Será que se a elevado a n é igual a b elevado a n com n par, então a é igual a b? Atenção, isto é provisório, vamos ver se é assim. Ora, é fácil ver que não é sempre assim. Por exemplo, menos 2 ao quadrado é igual a 2 ao quadrado, mas obviamente o menos 2 é diferente de 2. Então é preciso acrescentar aqui uma hipótese adicional. Se a elevado a n é igual a b elevado a n, com n par, e a e b, ambos positivos ou ambos negativos, mais exatamente, devia dizer ambos não negativos ou ambos não positivos, portanto, sem haver hipótese de um ser positivo ou outro negativo, se impusermos esta hipótese adicional, então, de facto, as bases das potências terão que ser iguais. As demonstrações das regras operatórias das raízes baseiam-se nestes princípios. Por exemplo, uma das regras é de que a raiz de índice n de um produto é igual à raiz de índice n do primeiro fator
vezes a raiz índice n do segundo fator, sempre que ambos os membros estão definidos. Ou seja, se n é ímpar ou a e b são ambos números não negativos. E como é que nós demonstramos isto? Se nós elevarmos a n ambos os membros, aqui vamos ficar com a raiz de índice n de AB elevado a n. Aqui vamos ficar com a raiz de índice n de A vezes a raiz de índice n de B, tudo elevado a n. O que dá potência de um produto é o produto das potências, portanto vai dar raiz de índice n de A elevado a n vezes a raiz de índice n de B elevado a n. E nestas hipóteses, ambas as raízes existem e, por definição, a raiz de índice n de A é o número que elevado a n dá A. É o que estamos a fazer, estamos a elevar a n. Então vamos obter o A e aqui vamos obter o B. Portanto, este membro da direita, quando elevado a n, dá precisamente A vezes B. Este membro da esquerda, quando elevado a n, dá precisamente A vezes B. Então, a potência de expoente n do que aqui está, que dá A vezes B, é igual à potência de expoente n do que aqui está, também A vezes B. Mas, se o n for ímpar, aplica-se esta regra. Isto elevado a n é igual a isto elevado a n, então isto é igual a isto. Se o n for par, estamos a impor que o A e o B sejam não negativos. Então, esta quantidade toda é não negativa, aquela quantidade é não negativa e elas vão ser iguais se e só se as potências de expoente n forem iguais. É o que verificamos, então concluímos que estas duas expressões são iguais também no caso em que n é par. Na demonstração desta propriedade, usámos uma das regras operatórias das potências, de que a potência de um produto é igual ao produto das potências. Neste caso, os dois fatores eram esta raiz e aquela raiz. E, do mesmo modo, a raiz de um produto é o produto das raízes. Ou seja, é como se a raiz de índice n se comportasse como uma potência, não de expoente n, mas de um outro expoente. Veremos que é uma potência de expoente 1 sobre n, mas isso não iremos ver agora. O que podemos reter é que a cada regra para operar com potências do mesmo expoente vai corresponder a uma regra para operar com raízes do mesmo índice. Então, o que é que nós tínhamos, por exemplo? A potência de um quociente era o quociente das potências. Então é natural que também se consiga demonstrar, e consegue, que a raiz de índice n de um quociente é igual ao quociente das raízes, sempre que ambos os membros estiverem definidos, sempre que ambos fizerem sentido, ou seja, sempre que o b for diferente de zero, claro, e depois ou o n seja ímpar ou ambos os números sejam não negativos, além do b ter que ser diferente de zero, recordo. Também tínhamos uma outra regra que pode ser adaptada para as raízes. Quando tínhamos uma potência de potência, um número elevado a um certo expoente, elevado depois a outro expoente, isso era igual a uma potência onde o expoente era o produto daqueles dois expoentes. E do mesmo modo pode-se verificar que quando temos uma raiz de outra raiz, isto vai ser igual a uma única raiz cujo índice é o produto daqueles dois índices. Agora que já conhecemos as principais regras operatórias das raízes, podemos responder a algumas novas questões. Por exemplo, será que 6 raiz quadrada de 3 menos 3 raiz quadrada de 12, o número designado por esta expressão, é um número racional ou irracional? Ora bem, porquê esta questão? Porque a raiz quadrada, ou em geral a raiz de índice n inteiro de um número inteiro,
ou é ela própria inteira ou é irracional. Claramente, raiz quadrada de 3 não é inteira. Estará entre 1 e 2, porque 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4, portanto a raiz de 3 tem que estar entre 1 e 2. Se não é inteira, é irracional. E a mesma coisa com a raiz de 12, estará entre 3 e 4, não é inteira, é irracional. Quando multiplicamos um irracional por um racional, obtemos irracional. Aqui e aqui. Mas quando adicionamos ou subtraímos dois números irracionais, o resultado pode ser racional. Não é óbvio daqui. Se esta expressão designar um número racional, é porque de alguma forma estas duas raízes se cancelam. E então é porque simplificando esta expressão, de alguma forma esta raiz de 12 vai cancelar aquela raiz de 3, ou seja, de alguma forma vai aparecer aqui também raiz de 3. Como é que será que isso acontece? Como é que será que nós podemos transformar esta raiz de 12 numa expressão onde apareça a raiz de 3? Naturalmente usando alguma regra relacionada com o produto, porque o 12 é múltiplo de 3. Então vamos lá ver como é que o 12 se relaciona com o 3. 12 decomposto em fatores primos dá 2 ao quadrado vezes 3. Então isso quer dizer que a raiz quadrada de 12 é igual à raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3, que é a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 3. E agora, aqui a raiz quadrada cancela ao quadrado. A raiz quadrada de 2 ao quadrado é o número que ao quadrado dá 2 ao quadrado. Obviamente é o próprio 2. E aqui fica raiz de 3. Portanto, isto vai dar 2 raiz de 3. Aqui com uma multiplicação implícita. Substituindo ali, vemos que o resultado é 6 raiz de 3 menos 3 vezes 2 raiz de 3, o que dá 6 raiz de 3 menos 6 raiz de 3, que obviamente dá 0. Aquela expressão designa um número racional, porque o 0 é um número racional. E nós, para vermos isso, precisamos de simplificar raiz quadrada de 12, notando que na decomposição em fatores primos aparece uma potência cujo expoente é maior ou igual ao índice da raiz. Vamos ver outro caso de simplificação de radicais. Simplifiquemos a raiz cúbica de 384. Vamos conseguir simplificar se encontrarmos aqui dentro escondidas potências de expoente 3. Escondidas como? Vamos decompor 384 em fatores primos. Obviamente é divisível por 2. Metade de 38 é 19, metade de 4 é 2. Novamente divisível por 2. Para fazermos mentalmente o cálculo, pensemos, isto é 200 menos 8. Se dividimos por 2, vamos ter 100 menos 4, ou seja, vamos ter 96. Novamente é divisível por 2, metade disto vai ser 50 menos 2, que vai ser 48. De novo divisível por 2 e metade é 24, divisível por 2 metade é 12, e assim sucessivamente. Concluímos que 384 é igual a 2 elevado a 7 vezes 3. Se nós fizermos aparecer aqui potências de expoente 3, vão se simplificar com aquela raiz. 384 é igual a 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 elevado a 1 vezes 3. Já agora, como é que nós vemos quantos 2 ao cubo aparecem aqui? E que número aparece ali? 7 dividido por 3 dá quociente 2 e resto 1. Ou seja, com 7 conseguimos fazer 2 grupos de 3 e sobra 1. Com 7 fatores 2, conseguimos fazer 2 grupos de 3 fatores 2 e sobra 1 fator 2. Ou seja, o número de potências do expoente 3 que aqui aparecem é o quociente de 7 por 3 e o expoente que aparece ali sozinho é o resto da divisão de 7 por 3. Vejamos. Aqui vamos obter raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2 elevado a 1 vezes 3, que é igual a raiz quadrada. A raiz de um produto é o produto das raízes, é igual a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de 2 ao cubo vezes a raiz cúbica de... Aqui vou deixar estar 2 elevado a 1 vezes 3. Tudo numa só.
E isto dá então 2 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes 3, ou seja, dá 2 ao quadrado vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 1 vezes 3, que se simplifica então para 4 raiz cúbica de 6. Mas eu queria destacar aqui o seguinte. Este expoente do 2 cá fora da raiz é o quociente do expoente que o 2 tinha pelo índice da raiz e o expoente com que o 2 fica dentro da raiz. É o resto desta divisão do expoente que o 2 tinha pelo índice da raiz. Portanto, conseguimos simplificar. Devemos decompor em fatores primos e depois, então, sempre que houver um expoente maior ou igual ao índice da raiz, há fatores destes que podem sair para fora da raiz. Como regra prática, para sabermos qual é o expoente com que este fator primo vai aparecer fora da raiz e qual é o expoente com que vai aparecer dentro da raiz. Este expoente fora da raiz é o quociente do expoente da decomposição em fatores primos pelo índice da raiz e o expoente dentro da raiz é o resto desta mesma divisão. Terminamos esta exposição falando de racionalização de frações, ou seja, uma forma de reescrever frações de modo a que não apareçam raízes em denominador. E temos essencialmente duas situações distintas. Situações deste tipo: 5 a dividir por a raiz cúbica de 384, aquilo que vimos atrás, em que aparece uma única raiz em denominador, e situações deste outro tipo, por exemplo, raiz quadrada de 3 a dividir por 6 menos raiz quadrada de 5, em que aparece uma soma ou diferença em denominador. E aí tem que ser mesmo com raízes quadradas. Ali pode ser raízes de outro índice. Aqui, para conseguirmos racionalizar, devemos ter mesmo raízes quadradas, duas ou uma, em denominador. Vejamos o que é que se faz ali. Aliás, em ambos os casos, o que se vai fazer é multiplicar o numerador e o denominador por alguma expressão que designe um número positivo, para termos uma fração equivalente, de tal modo que no resultado já não apareçam raízes. Para já, aqui, vamos recordar que raiz cúbica de 384 era igual a 4 raiz cúbica de 6. Portanto, vamos reescrever 5 a dividir por 4 raiz cúbica de 6. Nós conseguimos cancelar a raiz com o radicando, com a potência que aparece no radicando, se houver um expoente igual ao índice da raiz. Ora bem, então, queremos transformar aquele 6 num cubo. Bem, vamos multiplicar 6 por 6 ao quadrado, portanto, vai dar 6 ao cubo. Vamos multiplicar este denominador por raiz cúbica de 6 ao quadrado. E ali o numerador também. Vamos multiplicar por raiz cúbica de 6 ao quadrado. Portanto, em numerador vai aparecer 5 raiz cúbica de 36 e em denominador aparece 4 raiz cúbica de 6 vezes raiz cúbica de 6 ao quadrado. Ou seja, 4 raiz cúbica de 6 ao cubo. E agora cancelamos. O numerador fica simplesmente 5 raiz cúbica de 36 e o denominador fica 4 vezes 6, 24. E temos então uma expressão onde já não aparecem raízes em denominador. Portanto, a ideia é multiplicar por... a ideia que funciona sempre. Podemos trabalhar aqui com uma raiz, às vezes com raízes com um radicando mais pequeno. Mas o que funciona sempre é multiplicar por uma raiz onde aparece ali uma potência que é igual ao índice menos 1. E cuja base da potência é o mesmo número que aparece ali. Se aquele número for ele próprio uma potência, às vezes aqui podemos usar um expoente mais baixo. Vejamos agora este caso. O truque é multiplicar por algo que faça desaparecer ali aquela raiz, mas que não introduza novas raízes. Será que conseguimos fazer desaparecer ali a raiz quadrada de 5, multiplicando tudo isto pela raiz quadrada de 5? Lembrem-se que é preciso multiplicar todo o denominador. O 6 e a raiz quadrada de 5.
Mas 6 vezes raiz quadrada de 5 continua a ter lá a raiz. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5 dá 5, mas aqui continua a aparecer a raiz. Portanto, multiplicar pela raiz quadrada de 5 não resolve o problema. Multiplicar por esta expressão completa também não resolve o problema, porque 6 menos raiz quadrada de 5 vezes 6 menos raiz quadrada de 5, ou seja, 6 menos raiz quadrada de 5 ao quadrado é igual a o quadrado da primeira parcela menos o dobro do primeiro termo multiplicado pelo segundo. Se já estou a incorporar aqui o sinal de menos, considero como segundo termo deste 5, e depois mais raiz de 5 ao quadrado. É o caso a menos b ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2ab mais b ao quadrado, com a igual a 6 e o b igual a raiz de 5. Não serve, porque aqui continua a aparecer a raiz quadrada de 5. Mas isto lembra-nos uma coisa, o facto de isto ser um caso notável da multiplicação de binómios lembra-nos uma coisa, é que há um caso notável da multiplicação de binómios em que só aparecem aqui quadrados, que é o caso a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Se nós multiplicarmos 6 menos raiz de 5 por 6 mais raiz de 5, vamos obter 6 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. E só aparece a raiz de 5 aqui elevada ao quadrado, portanto vai desaparecer a raiz em denominador. Então, vejamos isso. Multiplicamos por 6 mais raiz de 5 em denominador e em numerador. Em denominador obtemos 6 ao quadrado menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado, e em numerador obtemos aquilo que resulta da aplicação da propriedade distributiva. 6 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 15, usando já o facto de que o produto das raízes é a raiz do produto. Simplificando o denominador, vamos obter então 36 menos 5, e em numerador 6 raiz de 3 mais raiz de 15, ou seja, vamos obter 6 raiz quadrada de 3 mais raiz quadrada de 15 a dividir por 31. E pronto, já temos aqui uma fração onde não surgem raízes em denominador. Para consolidar, vamos ver dois exemplos finais. Dados os números a igual a raiz cúbica de 12 e b igual ao numerador igual a 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2, exprima os seus inversos, a elevado a menos 1 e b elevado a menos 1, na forma de fração racionalizada. Ora bem, o inverso de A é 1 a dividir pela raiz cúbica de 12, ou seja, 1 a dividir por raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 3. E nós queremos que apareçam aqui o cubo de 2 e o cubo de 3. Então temos de multiplicar pela raiz cúbica, tem que ser também raiz cúbica, de 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 2, que é para aparecer em denominador o 2 elevado a 3 e o 3 elevado a 3 dentro da raiz. Portanto, em numerador da nova fração vai aparecer este número, raiz cúbica de 18, e em denominador vai aparecer a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 3 elevado a 3. Mas a raiz cúbica do produto é o produto das raízes cúbicas, e a raiz cúbica desta potência é o próprio 2, a raiz cúbica desta potência é o próprio 3, portanto ficamos com raiz cúbica de 18 a dividir por 2 vezes 3, ou seja, raiz cúbica de 18 a dividir por 6. O inverso de raiz cúbica de 12 é a raiz cúbica de 18 a dividir por 6.
Quanto ao inverso do numerador, obtém-se trocando a ordem do numerador e do denominador. Sabemos que o inverso de uma fração vai ser o denominador da antiga fração a dividir pelo numerador dessa fração. E para racionalizar, temos que multiplicar pelo chamado conjugado do denominador, ou seja, pelo que se obtém trocando o sinal de uma das parcelas, multiplicando neste caso por 1 menos raiz quadrada de 5. Claro que em numerador vamos obter 2 menos 2 raiz quadrada de 5 e em denominador já sabemos que vamos obter uma diferença de quadrados. Vamos obter 1 ao quadrado menos a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Portanto, em numerador obtemos 2 menos 2 raiz de 5 e em denominador obtemos 1 menos 5. Ou seja, vamos obter em numerador 2 menos 2 raiz de 5 e em denominador menos 4. Agora, podemos pôr um fator menos 2 em evidência no numerador. Fica menos 2 a multiplicar por menos 1 mais raiz quadrada de 5. Recordem que aqui tem que ser menos 1, porque menos 2 vezes menos 1 é que dá aquele 2. E aqui vai ser mais raiz de 5, porque o sinal menos já está ali considerado. E aqui menos 2 a multiplicar por 2. Cancelamos o fator menos 2 que é comum.